Oi, então hoje eu vou ensinar a fazer um arranjinho semelhante a esse. É um arranjinho que pode ser utilizado para broche, para algum detalhe em alguma roupa, numa jaquetinha, num vestido. Pode ser fixado numa faixinha de cabelo, então pode ser usado para recém-nascidos, para bebês, crianças, tá? É um modelinho bem versátil e ela tem essa forma mais redonda, então ela permite que seja utilizada de diferentes formas, tá? Vou pegar uma tiarinha aqui, só pra gente ter uma ideia, né, de como ficaria se fosse um arquinho de cabelo. Ele fica bem bonito também. Bico de pato também a gente pode utilizar para crianças maiores, né, que já tem cabelinho, o cabelinho mais grosso, que consiga segurar. Então tem bastante opção. Os arranjos em feltro, eles são normalmente leves porque é um material bastante leve, né? Ainda que eles tenham um tamanho maior, a gente possa fazer coisas mais volumosas, ainda assim eles são leves. Então a gente vai fazer um modelinho semelhante a esse e vai utilizar outros tons, uns tons mais fortes, tá? Esse aqui já tá na tonalidade mais clara, a gente vai fazer um com tonalidade mais forte. Então eu vou começar a montar todas as partes, então a gente vai fazendo esse processo juntas e espero que gostem. Caso não tenham assistido os vídeos anteriores, pode dar uma olhadinha, porque de repente alguma técnica que eu aprendi lá, um modelo de flor, de folha, eu posso fazer mais rapidamente nesse, né? Então, se for alguma dúvida, podem dar uma olhadinha lá. Esse eu utilizei umas folhas diferentes, né? Que eu não tinha feito ainda, com uns recortes diferentes. E esses violinhos de flor também, a gente vai ensinar a fazer agora. Ele tem um efeito bem legal e é bastante simples, né? O que muda aqui mesmo é um detalhe ou outro, mas que já dá uma diferença bem grande, assim, né? Visual. A gente vai fazer uma flor em tom de azul mais escuro, outra azul mais claro e a outra em rosa. Como essas cores são mais fortes, a gente vai colocar também na folhinha essa tonalidade de verde mais escuro também, misturando com mais claro para dar uma quebradinha, não ficar tão forte, tá? Então agora a gente vai recortar todas as pétalas e depois a gente segue para a montagem. Aqui, para montar essa pétala, a gente vai fazer um pouco diferente do modelinho que a gente fez no último vídeo. Aqui ele era um acabamento, uma pétala mais redonda. E esse a gente vai utilizar essa basezinha mais quadrada. A parte de baixo aqui, a parte de cima um pouquinho mais aberto. Assim é mais fácil, né? A parte de baixo aqui, a parte de cima um pouquinho mais aberto, com um leve picotezinho em cima, bem sutil. Mas ela fica com esse aspecto mais retangular, tá? Diferente do outro modelinho que era mais redondo. Aí, como nos outros modelos, também a gente vai fazer umas maiores, outras menores, que é pra gente conseguir ir encaixando na peça, né? A gente começa sempre com as menores e termina com as pétalas maiores. Então, a gente finalizou o corte das pétalas, né? Então, a gente fez no azul escuro, no rosa mais fúcsia e no azul mais claro. A gente separou um pedacinho para fazer o miolo. Esse miolo vai ser duplo, né? Ele é feito com um miolinho central e depois uma parte que tem esse recorte na lateral, para dar essa carinha da flor mais aberta, tá? Então, para fazer esse miolo, a gente utilizou uma faixinha bem pequenininha, de 5 centímetros por 1,
5 centímetros por 1. Esse aqui tem 10 centímetros por 1,2 mais ou menos. Que vai ser feito, todos têm o mesmo tamanho, né? Pra gente fazer esses 3 miolinhos. Pra fazer as pétalas, a gente utilizou 5 faixas, 5 faixinhas de acho que foi 2 centímetros, tá? Então, foi 10 centímetros desse tecido pra gente fazer cada flor. Esse tecido, ele tem 10 centímetros de largura. Então, pra ver como rende bastante, né? Porque uma pecinha dessas que tem 10 centímetros tem 1,40 m de comprimento, né? E a gente usa, então, 10 centímetros pra fazer cada flor. Então, ela daria 14 flores só com esse pedacinho de tecido, tá? Então, pra ver como tem um ótimo rendimento, né? Então, vamos lá. Vamos começar agora a parte da montagem. Vamos começar a montar as flores e depois a gente vai para as folhas. Eu vou tirar o excesso de cola que tem na pontinha, porque tá ligado há bastante tempo a nossa cola. E como são peças pequenas, sempre a gente acaba encostando na mão. Então, a gente passa, tira o excesso e aí a gente vai começar a montar. Esse modelinho a gente a gente não passa no calor, porque a gente quer uma flor assim mais lúdica, né? Parece mais um desenho do que uma flor. Então, a gente quer as pétalas mais abertas, menos realista. Então, não precisa passar. A gente só passa ali sobre o calor para tirar o excesso de fiapinhos que fica. Às vezes, no cortar, puxa um fiozinho. E o próprio material, ele já tem esse pelinho, então a gente terminar a flor ou, né, conforme for, dar uma passadinha ali só para tirar esse detalhezinho, tá? A intenção não é dar curvatura pra flor, pra folha, nada disso. Então, a gente começou a colagem. Para começar essa partezinha central, a gente passa um pouquinho de cola e começa a enrolar. Quanto menor a peça, né, mais difícil esse processo. Dá uma apertadinha para ficar bem junto, principalmente o miolo, né, para ficar mais bonitinho. E depois a gente passa um pouquinho de cola, não passar muito para não aparecer na parte de cima, né, para não ficar um acabamento feio. Uma peça assim lambuzada, né? Então, só tomar cuidado nesse pequeno detalhe. É isso, pressiona bem. E depois escolhe o lado de cima ou de baixo que estiver mais bonitinho, né? Tá. Eu gosto de passar, como eu falei, pra deixar com um aspecto mais bonito. Então, eu gosto sempre de passar rapidamente ali no calor, tá? Então, a gente pega a varinha e dá só uma passadinha rápida. Pronto. Assim. Agora, a gente vai pra colar a segunda parte. Vou tirar aqui um excesso que eu achei que ficou muito alto, tá? Então, só um detalhezinho. Passar mais pelo calor de novo. Tá, agora vamos colar a parte de fora aqui do miolinho da flor. Passa um pouquinho de cola, posiciona na base, assim, e vai enrolar. A gente não vai utilizar todo esse comprimento dos 10 centímetros, tá? É interessante a gente fazer de um modo que fique o mesmo número de voltas, porque fica visível se tiver uma diferença. Eu gosto de passar dar duas voltinhas aqui dessa parte. Eu vou mostrar, quer ver? Aqui tem uma voltinha, aqui já tem duas voltinhas, ó. Então, a gente vai medir até onde vai para ter as duas voltas. A gente mede certinho e faz o corte. Opa, me enrolei aqui. A gente vai fazer o corte aqui, tá? Confere ali, vai dar as duas voltinhas. Feito isso, a gente vai colar. Pronto, a parte de baixo, a parte de cima ficou assim, ó.
É bom dar uma conferida, às vezes um fica mais alto que o outro, então a gente vem e corta pra ficar com a mesma altura. Vou passar de novo sobre o calor só pra tirar esse fio que fica de cola ou esse detalhezinho, ó, já mudou o aspecto. Talvez assim a gente não consiga ver, mas ele já muda o aspecto depois de passar limpo. Tá. Agora vamos começar a montar a florzinha. A gente sempre separa as pétalas menores para começar e deixa as maiores para a parte externa. Tem pouca diferença de tamanho, eu fiz essa aqui um pouco maior, mas ainda assim a gente consegue identificar algumas menores, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a colagem? Passar a cola aqui na base e vai começar a colar na pétala, colar no centro, tá? Colou aqui. A segunda pétala vai passar sobreposta um pouquinho da primeira. Passar um pouquinho. Aperta um pouquinho para fixar bem. E assim vai. Bom, depois de pronto as flores, né? A gente finalizou as três, a gente separa. E vamos passar para as folhas. Como a gente escolheu essas cores mais fortes, vamos colocar também as folhas em tons mais fortes, né? Então, a gente escolheu um tomzinho de verde mais escuro e um tom de verde um pouco mais claro, puxando mais para esse tom, um verde meio pistache, não sei definir bem esse tom de verde, né? Mas diferente desses aqui, que era um verde mais aberto, mais clarinho, né? Então, a gente faz as folhinhas menores nesse tom mais escuro, para não pesar tanto, né, no final. E as outras folhinhas a gente faz nesse tom de verde. Não tem muito segredo, aqui, mas é a prática mesmo pra gente conseguir fazer essa folhinha com facilidade. A gente vai recortar um pedacinho de feltro. Aí dá pra fazer de diversos tamanhos, né? Mas para o nosso tamanho de arranjo, eu vou utilizar um pedacinho que vai ter 5 centímetros, mais ou menos. É 5 por 10, tá? Aqui a gente consegue fazer 3 folhinhas. Vou tentar mostrar mais de pertinho como é que funciona. Ó, a gente vai fazer 3 folhinhas menores presas a um galinho. Então, a gente vai recortando. Quem tiver interesse em adquirir também o material, pode entrar em contato com os endereços que tem disponíveis ali nas redes sociais. E é possível montar um kitzinho para vender pelo site também, né? Então aí a gente consegue fazer, de repente, um kitzinho dessas flores. E aí a gente já consegue fornecer essa embalagem que vem 10 centímetros por 1,40 m, que é o suficiente para fazer inúmeros arranjinhos, né? Principalmente se for assim tons de folha, que a gente utiliza muito pouco, rende bastante. E consegue um pouquinho de cada tecido, que daí consegue ter várias tonalidades em uma quantidade pequena, né? Como uma atividade que não precisa de muito material, interessante é ter bastante opção e variação de cores, tá? De repente, não sei, se mora em algum local que não tem essa variedade de cores e quiser entrar em contato, a gente faz uma cotação, tá certo? Então tá, vamos seguir para a próxima folhinha. É bem simples. A facilidade vai vir com a prática, não tem muito mistério assim para recortar as folhinhas. E a gente coloca 1, 2, 3, o número de folhinhas que desejar,
tá? Como eu já havia recortado algumas, já tem mais do que a gente vai utilizar. Aí eu fiz algumas nesse tom de verde também. E fiz um em azul. Caso fique muito fechadinho, a gente pode colocar um azulzinho pra dar uma, né, uma alegradinha aqui na cor. Eu só fiz um pouquinho mais comprida do que gordinha essa folha, ó. Mas é o mesmo princípio pra recortar. E essa aqui a gente utilizou também essas folhas mais gordinhas, que a gente vai utilizar aqui nesse tom de verde, tá? Essa folhinha é aquele modelinho da tiarinha outonal, é o mesmo estilo de folhinha, tá? A gente vai depois colar ela assim, pra ficar mais com uma carinha de folha e colar no arranjinho. Bom, agora é tudo recortado, a gente vai partir pra montagem final do arranjinho e depois é só definir no que vai ser utilizado, se vai ser um broche, se vai ser uma tiarinha, se vai fazer o prender no tic-tac, né? Então, aí fica a critério de cada um, né? E tem infinitas formas de utilizar. Até em artesanato de outros materiais, de madeira, colocar tipo num porta-laço também fica bonito. Aí vai, né, da criatividade de cada um. Eu vou preparar pra gente colar e finalizar essa pecinha, então. Para finalizar, a gente vai colar, vai unir as flores uma a uma, né? Para ela ficar nessa forma triangular e ela ficar fixa, para não correr o risco de, né, dela ficar mexendo e acabar estragando e desmontando. Então vamos lá. Aqui é bem simples, a gente só vai passar um pouquinho de cola na base aqui do arranjo. A minha colinha não tá quente ainda. Peraí. A gente vai passar assim, vai fixar assim, ó, bem na base e dar uma pressionada para ela ficar bem juntinha. Nesse tipo de arranjo também fica bonito fazer modelos diferentes de flor, né? Misturar rosas, margaridas, violetas, também fica bonito. Tá? Já tá fixa, agora a gente vai escolher onde a gente vai colocar essa terceira flor, se vai ser pelo lado de cá, pro lado de cá. Acho que aqui ficou mais encaixadinho as peças, tá? Aí a gente pode dar uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. E pressionar. Acho que fica assim. Interessante a gente não deixar a cola exposta, né, na lateral para não ficar feio. Olha. Tudo certinho, as três já estão unidas. Agora a gente vai fazer a fixação das folhinhas, tá? Uma gotinha de cola, aperta, para ficar bem coladinho. Vai fazer isso nas demais. Feito isso, eu vou passar rapidamente aqui sobre o fogo só para tirar qualquer imperfeição na parte do corte, olha, não mudou de forma. E já vou fazer esse cortezinho lateral que é para encaixar melhor no arranjinho. Vou passar também aqui rapidinho as folhinhas menores, porque ao passar elas ficam mais firmes, tá? Então ela vai ficar mais certinha, ela não vai mexer tanto, ela vai perder isso aqui, ó. Ela vai dar uma enrijecida e não vai ficar tão molinha, vai ficar mais estruturada, né, no arranjo. Interessante é não deixar queimar para não mudar a cor, já que esse arranjo ele é mais
mais abertinho, né? Não tem aquela diferença de coloração como no último vídeo, que era com as pontinhas todas seladinhas. Feito isso, vamos fixar as folhas, tá? Isso aqui a gente pode fazer assim, ó, prender duas folhinhas, uma ao ladinho da outra, dessa forma, uma gotinha de cola entre as duas. Olha que bonitinho que já fica. Tá? Depois de unir as duas, a gente passa uma cola nessa parte que a gente cortou, escolhe um local para fazer essa fixação, tá? Ó, vou colocar aqui entre as duas e apertar. Olha só como ele já muda toda a carinha do arranjo. É uma questão de gosto, mas pra mim, quando tá sem a folhinha, parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu colocar a folhinha já dá uma cara, parece mais completa no arranjo, né? Olha. E aí a gente vai colocando e observando, não tem muita regra, né? Isso aqui é mais... A gente coloca e vai fazendo testes e vendo aonde funciona e onde não funciona. Tá? O interessante é tentar não... Se tem dúvida, põe antes de passar cola, porque se a gente começa a tirar, a peça já fica com um aspecto mais envelhecido, não fica tão bonito, tá? Aqui. Vou colocar essa última folhinha nessa parte aqui. Vou adicionar uma dessa mais clara também. Aqui, ó, junto a folhinha. Aqui. A parte de baixo ela não vai ficar visível, né? Então, a gente pode brincar assim. Eu acho que eu vou colocar uma dessa azulzinha aqui perto do azul, talvez, ou aqui, olha. A gente vai colocando e vai observando. Eu acho que aqui perto do azul, já que meu olhinho é azul, parece dar uma destacada e dar uma alegradinha, né? Pra não ficar tão fechado a tonalidade das folhas. Vou colocar pra cá assim. Esse aqui eu esqueci de selar, só vou passar rapidinho aqui sobre o fogo. Feito isso, vamos fixar. É bastante simples, isso aqui é uma atividade bem prazerosa de fazer. A gente vai fazendo, fica bonito, bem legal. Quem chegou nesse vídeo no canal, convido a seguir o canal, que toda semana vai ser disponibilizado vídeos novos, né? E modelos novos também de arranjinhos florais em feltro. Que dá pra fazer muita coisa bonita também. E é um artesanato que a gente vê pouco ainda disponível para compra, tá? A gente acaba encontrando alguma coisa de feltro, mas é bem limitado a 1 ou 2 modelinhos. E na internet tem alguns sites que fazem arranjos mais diferenciados, mas o valor, se você for consultar, vai ver que é bem elevado. Então, para quem tem interesse em fazer para venda também é uma ótima oportunidade, tá? Eu acho que assim já tá bom de folhinha, né? Ele já deu uma borda bonita. Então, esse é o resultado final, tá? Ficou uma peça bem cheia, que, como eu falei no início, ela pode ser utilizada para diferentes finalidades, né? Desde um broche, numa jaqueta, numa peça jeans, numa camisa. Fica bem lindo, tá? E espero que tenham gostado, né? Curtam o vídeo, por favor. Se inscrevam para assistir os demais vídeos. E até o próximo!